Boa tarde a todos. Bem-vindos uma vez mais a uma web conference de APEX, Associação Internacional da Programação Existencial. Para quem não me conhece, meu nome é Virginia Ruiz. Eu sou voluntária de APEX e hoje vamos estar falando sobre Maxi ProEx Internacional. Fiquem à vontade para fazer perguntas, sugestões, participar através do nosso chat. E, como sempre, lembrem do princípio da descrença. Não acreditem em nada, nem sequer o que falemos aqui nesta conferência. Experimente, tenha suas próprias experiências pessoais. Então, pedimos para manter a crítica em todo momento e sejam todos bem-vindos. Ok? Então, vamos começar, primeiro, contextualizar o tema de Maxi ProEx Internacional, né? Maxi ProEx, né, es un termo que es para quien no conocen, ProEx es programación existencial, ¿no? A programación existencial es un planejamento, ¿no? Que você faz antes de você renascer no curso intermissivo. Você planeja sua vida en todas as suas áreas para realizar uma assistência doadora para um grupo de pessoas, né? Então, a Proexis é sinônimo de assistência. A Proexis pode ser Maxi, no sentido de Maxi Proexis. E o que significa que seja Maxi? Que é uma Proexis mais doadora por atacado, mais grande, abarca um grupo, além do grupo Karma, que seria o grupo Karma evolutivo, poderiam ser as pessoas com as quais você se relaciona na família, no trabalho, no voluntariado. Também a Maxi ProEx impacta no Polikarma, que seria um grupo maior de pessoas que você necessariamente não vai ter contato nesta vida, e que o contato vai ser, talvez, de uma forma mais indireta. Ok? Então, o Polikarma é um grupo muito maior de miles de consciências. Então, a isso nós chamamos de Maxi ProEx, né? Com bases universalistas, interassistenciais e com base no paradireito. Então, a Maxi ProEx Internacional nos contextualizamos dentro da Maxi Proexis, certo? E essa Maxi Proexis pode ser individual ou grupal. Ou seja, o indivíduo pode ter uma Maxi Proex individual ou uma Maxi Proex grupal. E pode participar de uma Maxi Proex grupal. Então, o somatório das Proexis individuais dá por origem a Maxi ProEx grupal. Então, cada dos intermissivistas que tem Proexis, eles fazem em conjunto uma Proex em grupo. Então, gerando um impacto maior na assistência a ser realizada. Porque, não sei se vocês concordam, mas uma pessoa faz pouquinho, né? Faz o trabalho, mas um grupo maior, já em conjunto, trabalhando em sinergismo, pode fazer um trabalho existencial muito maior. Então, por isso, a Maxi ProEx grupal é uma das bases da Maxi ProEx Internacional. Tá? Vou compartilhar aqui um slide para vocês entenderem um pouco melhor como funciona a Maxi ProEx grupal. Tá, ok. Ok, na Maxi ProEx grupal, a consciência mini-pesa lúcida atuante dentro de um mecanismo multidimensional, certo? Então, vocês estão vendo aqui o planeta Terra, né? E os intermissivistas, né? Aquelas pessoas que têm Proexis e que eles se candidataram para realizar a Proexis porque eles realmente querem fazer assistência nesta vida.
Eles están distribuidos por todo o planeta, né? E então, todos estes intermissivistas, eles fazem parte de uma maxi-proex grupal. E cada um de nós atuamos como mini peça lúcida atuante dentro desse maxi-mecanismo multidimensional. Então, a maxi-proex grupal funciona a modo de um maxi-mecanismo, onde todas as peças estão encaixadas, né? Para um mesmo fim. Nós temos aqui uma pergunta e vamos ir respondendo ao longo da conferência. E a pergunta é: olá, gostaria que comentasse sobre itinerância internacional neste contexto. Sim, então, Joan, a itinerância internacional faz parte da Maxi-Proex Internacional. Seria um dos tipos ou uma das possibilidades dessa Maxi-Proex Internacional. Porque a Maxi-Proex Internacional, como depois vou falar, tem gradações. Então, uma das formas seria a itinerância internacional. Eu vou explicar depois, tá? Aí você assegura, de aqui a 10 minutos, eu entro no assunto e aprofundamos. Pode ser? Que mais podemos falar sobre Maxi-Proex grupal? Que está formada por diferentes subgrupos evolutivos, certo? E nesses subgrupos evolutivos, né, há equipes especializadas em Maxi-Proex Internacional. Eu coloco aqui, é uma especialidade transversal e não excludente, certo? Então, o que eu queria comentar aqui, que na Maxi-Proex as pessoas se reúnem em grupos para realizar o trabalho da Proex. Então, são equipes intrafísicos que se reúnem para realizar um trabalho específico. E dentro desses trabalhos, tem pessoas que justamente escolheram trabalhar na área internacional. Então, eles se conectam para fazer um trabalho nessa área. Eu coloco aqui que é uma especialidade transversal e não excludente. Por quê? Porque uma pessoa que está inserida dentro da Maxi-Proex Internacional, ela pode ter uma especialidade principal além da internacional. Então, por exemplo, a pessoa pode ser consciencioterapeuta e ter na cláusula da Proex dela a parte internacional, ou proexóloga e ter a parte internacional. Ela pode ser da serexologia, trabalhar com vidas passadas e ter uma cláusula nessa área internacional. Já pode ter alguns voluntários que tenham certas especialidades que não necessariamente, por exemplo, façam itinerâncias internacionais. Eles não têm contato específico com a área internacional. No entanto, em geral, na Maxi-Proex grupal, todos vão estar ajudando de uma forma indireta no trabalho internacional, mas tem consciências ou pessoas, né, consciências intrafísicas que vão fazer um trabalho maior, vão se envolver mais no internacional e outras de uma forma menor, certo? Que mais eu queria passar para vocês? Eu gostaria de continuar aqui com os slides e compartilhar com vocês os seguintes slides, que então, o que estamos falando, várias pessoas têm relação com o internacional e estas consciências, né, dentro da Maxi-Proex Internacional, que objetiva a conexão, o convívio, a integração e a mediação do intermissivista com outras culturas, etnias, nacionalidades ou países diferentes da própria cultura, né, configurando o seu público-alvo de assistência. Então, aquelas pessoas que trabalham no internacional vão se conectar com grupos e culturas diferentes da sua própria. Então, podem trabalhar em contextos multiculturais, em contextos com estrangeiros, imigrantes, consciências que ia falar até refugiados, sim, pode ser, mas que tenham a ver com o contexto proexológico. Então,
o público algo de asistencia do Maxi Proexiste Internacional está conectado com pessoas de orígenes diferentes, certo? ¿Cuáles son los resultados que se puede alcanzar na Maxi Proex Internacional? Existen varios resultados. Existen resultados así, fáciles, por ejemplo, una conferencia, un curso en otro idioma, por ejemplo, en varios idiomas, atingiendo a personas de otros países, ¿no? Até traducciones de material tarístico, material para realizar asistencia, desde libros, artigos, verbetes, por exemplo, nós temos aqui no CAE, en Foz do Iguaçu, nós temos o tertuliarium. Então, por exemplo, fazer as traduções em inglês das tertulias do professor Waldo, por exemplo, isso faz parte da Maxi Proex Internacional. Que mais? Itinerâncias em outros países, como tinha falado o aluno agora há pouco, né? Essas itinerâncias podem ser realizadas em outros países, intercambio de pesquisas com outros pesquisadores em várias partes do mundo. Então, por exemplo, a pessoa estuda sobre resiliência proexológica. Aí, às vezes, é uma pessoa que estuda também esse mesmo assunto em outra parte do mundo. Isso é como na ciência convencional, com os pesquisadores da faculdade que intercambiam pesquisas. Também em relação à Proex, a trabalhar em conjunto pesquisas que têm a ver com a difusão dos estudos da conscienciologia também faz parte da área internacional. Porque dos objetivos é chegar ao maior número de intermissivistas possíveis. Então, a maior parte da conscienciologia, o maior número de voluntários estão aqui no Brasil. Mas é óbvio que não é possível que somente existam intermissivistas no Brasil, tem que existir em todo o mundo, né? Por que existiriam somente, exclusivamente no Brasil? Claro que a base, o foco, o trabalho principal está sendo realizado, tem uma base, uma matriz aqui em Foz, mas intermissivistas existem em todas as partes do mundo, né? Então, fazer esse intercâmbio, essa interação, né, com o maior número de pessoas, né, para fazer aqueles resgates de nossos colegas do intermissivo, né, do curso intermissivo, que eles participaram conosco e optaram renascer, né, em outros países, né, como eu, que sou espanhola, mas me mudei para outro país, né, para realizar minha Proex, em base ao internacional. Como estaba comentando antes, a Maxi Proex Internacional, né, tem diferentes gradações, ou seja, existem diferentes tipos de Maxi Proex Internacional. Vou colocar uma analogia. Igual que existe, por exemplo, Nações Unidas, eles fazem um trabalho global, a nível global, fortalecendo os direitos humanos de todo o planeta. Foi criado após a Segunda Guerra Mundial e foi um compromisso dos cidadãos do planeta Terra, certo? Além da ONU, por exemplo, existem organismos que são internacionais, mas que têm um impacto menor, mas ainda assim tem um impacto importante. Por exemplo, o Parlamento Europeu, que está em Estrasburgo, que nós vamos ter justamente um encontro de intermissivistas em Estrasburgo, este ano, em novembro de 2018. E vamos a ir lá. Tem, por enquanto, umas 200 pessoas já inscritas. Então, no Parlamento Europeu, no Estrasburgo, que está lá, eles fazem um trabalho também a nível internacional, só que está inserida dentro da União Europeia. Então, eles trabalham com cidadãos da União Europeia, respeitando os direitos ou fortalecendo os direitos desses cidadãos, certo? Também trabalham na área internacional, mas o impacto é muito menor porque, primeiro, são um continente e dentro desse continente é somente a União Europeia, não são todos os países.
da Europa, por exemplo. Existe outro exemplo que já seria a nível menor. A ONU e o Parlamento são organismos internacionais, mas são organismos públicos. Imaginemos uma ONG, por exemplo, Médicos do Mundo. Médicos do Mundo é uma ONG que trabalha também a nível internacional, está em muitos países do mundo, em diferentes países, e trabalham com um público de algo específico, defendendo a saúde dos indivíduos que não têm recursos, sobretudo em países do terceiro mundo, né? Então, e eles trabalham também a nível internacional, só que a menor escala. Da mesma forma que na sociedade existem esses níveis ou gradações de impacto a nível internacional, na Proexis também. Então, existe a nível local, então, por exemplo, a pessoa pode ter, sim, um trabalho na área internacional, mas não precisa se mudar de país. Como assim não precisa? Às vezes, ela já trabalha no seu país de origem com pessoas de outras etnias ou de outras nacionalidades. Então, por exemplo, aqui em Foz nós temos a UNILA, que é uma universidade de integração latino-americana. Existem muitos brasileiros que são professores da UNILA e eles estão em contato direto, diariamente, com alunos de diferentes países. E eles não precisam sair da casa deles para ter esse contato. Então, e não deixa ser o público algo de assistência é o meio internacional. E a língua, eles falam tanto em português como em espanhol. Então, existe uma troca, existe um intercâmbio. Isso é a nível local. Depois, outra gradação dentro da Maxi Proex Internacional, a segunda, tá? Poderia ser a itinerante, que é essa pergunta que o João estava fazendo antes. A Consim, por exemplo, viaja com a sua idade de um país a outro para a realização da Maxi Proex. Nós temos aqui um voluntário que mora 6 meses aqui em Foz, depois se muda 6 meses para a África. Então, ele fica 6 meses em um local, 6 meses em outro. É itinerância, assim, bem forte, né? Porque nós não estamos falando de alguém que, assim, pontualmente faz uma viagem. Não é uma viagem esporádica que você faz uma vez a cada 5 anos, não. É uma itinerância que tem que ser bem constante, ou seja, a cada ano que você tenha um contato com aquele grupo de pessoas envolvidas, público assistido, com certa frequência. Então, por exemplo, por exemplo, na França tem consecutivos e tem pessoas, voluntários que viajam na França cada certo tempo. Ou em Portugal, né, tem a CIP. E tem voluntários de aqui de Foz que eles viajam no mínimo 2 vezes ao ano. E trabalham de forma constante. O que define a Maxi Proex Internacional é que tem que ser constante, não pode ser algo esporádico, algo específico, não. Tem que ser algo constante que sea teu público algo de atuação. E às vezes está relacionado com um país. Então, às vezes estamos comentando agora na reunião que estamos tendo aqui na Apex, né, que tem pessoas que têm mais afinidade com um país que com outro. Às vezes é um país específico, é Espanha, é França, Alemanha, mas também Estados Unidos, China, não sei. O país que a pessoa tenha maior relação. E isto vai depender do quê? Do passado da consciência. Depois vou falar um pouco. E também, como terceira gradação no terceiro tipo, nós falamos de local, de itinerante, e a terceira é a mudança de país, que seria, assim, o caso mais típico, né, que de Maxi Proex Internacional, que seria quando a Consim se muda de país para engajar-se na Proex. Então, a mudança de país é por causa da Proex.
e a pessoa faz de uma forma lúcida. Mas já existem casos, já eu falei esse tema já em alguns outros grupos, eu di algumas outras conferências, e algumas pessoas se mudaram de país sem conhecer o conceito de proexis, e depois, quando chegaram no país, elas começaram a entender que aquele país onde elas moravam, né, que elas escolheram para morar, tinha todo a ver com elas em relação à proexis. Aqui tem uma pergunta. Você poderia dar dicas sobre como identificar qual seria a atuação internacional de uma pessoa? Ah, perfeito. Em relação ao que você pode fazer, né? O que você pode fazer para atuar internacionalmente, né? É uma boa pergunta. Então, uma das coisas que fundamentais, né, é que a pessoa tem que ter, por exemplo, idiomas. A pessoa tem que ter saber mais de um idioma. Então, o poliglotismo é uma das coisas que define mais a atuação internacional. Então, quanto mais apertura, mais universalismo a pessoa tenha nesse sentido de conhecer mais línguas, conhecer várias culturas, viajar para outros países, isso vai começar a aumentar seu nível de bagagem para começar a trabalhar melhor no meio internacional. Porque o que acontece? Às vezes, por exemplo, você quer passar uma ideia para uma outra pessoa, mas a pessoa, por exemplo, português é falado em várias partes do mundo, sim, mas limita muito, porque, por exemplo, outro dia estávamos fazendo um debate sobre identidade e proexis, e nós fizemos o debate em espanhol. Se conectaron varias personas pelo Face y algunas de ellas eran de Sri Lanka, una de ellas era de Sri Lanka y a otra de Egipto. Y ellas no sabían portugués, pero sabían español. Entonces, gracias a que el debate fue en español, que ellas accesaron. Entonces, a pessoa fala inglés, español, mais comum, né? Então, a pessoa falar mais de uma língua ajuda muito. A atuação internacional, a pessoa tem que ter motivação. Então, ela tem que gostar de pessoas diferentes. Então, essa neofilia, né, abertura a coisas diferentes ao que ela está acostumada, isso pode facilitar muito essa atuação internacional. E também certo desapego, né? Que às vezes a pessoa ela tem muito medo, né? O receio de sair do seu país para por exemplo, realizar a proex em outro país. E muitas vezes ela não quer deixar coisas conhecidas para algo novo que representa um risco para ela, né? Então, ter essa flexibilidade, né, e essa abertura para conhecer coisas novas ao que a pessoa está acostumada também pode ajudar. A atuação internacional, né, pode ser através também, por exemplo, de traduções, através de conferências, através de vídeos. Por exemplo, a gravação de vídeos curtos em outros idiomas é super importante também. Coisas que teu tema de pesquisa ou trabalho que você faz, assistencial, que chegue a outras pessoas, a teu público, algo que você queira ajudar, queira assistir, porque isso faz parte da tua proex, né? Então, não sei se ficou claro a pergunta, mas essas são as minhas contribuições, né? Mas, e como a pessoa define, ou como ela sabe se ela tem que atuar na área internacional? É uma pergunta que eu faço para vocês. Como a pessoa sabe disso? Pois vou responder. A pessoa sabe disso por causa das necessidades evolutivas que ela tenha. Então, em primeiro lugar, quais são as necessidades como consciência para ela crescer evolutivamente nesta vida? Ou seja, nós estamos aqui
en esta vida, ¿para qué? Para evoluir, ¿no? Para contribuir con lo mejor que nos somos y hacer un trabajo asistencial porque nos tenemos una proex. Que ese trabajo que nos queremos hacer, ¿cierto? Está basado en ¿qué? En nuestras necesidades evolutivas. Como nos queremos evoluir, nos vamos a tener que superar ciertas limitaciones, ciertas dificultades, defeitos que nos tenemos. Y esas son llamadas necesidades evolutivas, que son nuestras carencias o ausencias de cosas que nos notemos y que nos precisamos de alguna forma desenvolver o adquirir usando nuestros talentos. O sea, ya nos vamos a usar o mejor que nos temos para conseguir nos mejorar a nos mismos, ¿no? Y dentro de esas necesidades evolutivas, as egokármicas son las nuestras necesidades como conciencias para crecer evolutivamente. Y muchas veces a persona que escoge na proexis trabajar no medio internacional es porque las necesidades evolutivas de ella están relacionadas con o desenvolvimiento tal vez de posturas que no pasado no estuvieron bien, no fueron conductas muy éticas o cosmoéticas, ¿no? Cosmoéticas é a ética do cosmos. Então, as posturas que foram realizadas no passado não foram não foram muito positivas. Então, por exemplo, faltava às vezes universalismo, equanimidade, tolerância, respeito à diversidade. E isso que faz a pessoa, às vezes, escolher a Maxi Proxy Internacional para começar a desenvolver isso. Pensar pode ser uma estratégia evolutiva perfeita, porque a pessoa, para ser universalista, tal vez sair de um país para um país que ela já conhece, que ela domina todo de aquele país, e sair para um país que não conhece muito, começa a conhecer coisas diferentes, coisas novas, e isso começa a ampliar seu universalismo. Claro que a pessoa, vocês me podem falar, mas supuestamente quem tem Maxi Proxy Internacional debería ser universalista, ¿no? Porque debería tener ese trafor para trabajar na Maxi Proxy Internacional. Por un lado sí, mas por otras veces es como si en otras vidas ese universalismo no hubiese sido considerado. Yo voy a colocar un ejemplo. Imaginaros en otra vida una persona fue da monarquía, defendiendo a monarquía española. Y ahí hacía todo que la hacía en nombre de ese país, de España, fechando las fronteras y siempre haciendo mejor para España. Entonces, de alguna forma, el universalismo estaba bien restringido. Entonces, en ese sentido, a pessoa, cuando comienza a trabajar na Maxi Proxy Internacional, comienza a abrir o leque de opções, né? Começa a quebrar as fronteiras e começa a defender não somente um país, ou seja, deixa de, talvez, por exemplo, com certeza, né? A pessoa, uma pessoa monárquica termina sendo patriota, porque defende os direitos de seu país. Então, do patriotismo daquela época, vida tras vida, vai saindo até um padrão mais universalista. Y ahora en esta vida con la Maxi Proxy Internacional tiene la oportunidad de alguna forma eliminar los resquicios de ese patriotismo y comenzar a trabajar en un grupo a un nivel más universalista. Ese es un ejemplo. Existen personas que hacen ampliación do acerto. ¿Qué significa? Existe una proexis, existe un principio que se llama principio de ampliación do acerto, que significa a pessoa, ela já fez bem esse trabalho em outras vidas, às vezes defendeu o universalismo, era equânime, tolerante, e o que ele vai fazer, ela escolheu uma proex internacional por causa disso, porque ela vai defender bem esses direitos, esses talentos.
ou essas ideias, esses valores, certo? Além das responsabilidades que nós podemos ter a nível ecokármico, existen a nível de grupo kármico, por exemplo, a relação que nós temos com um outro país. Às vezes nós éramos de um país, por exemplo, na monarquia, o mesmo exemplo, éramos da Espanha e terminamos, por exemplo, terminamos denigrando os direitos ou prejudicando alguns países. Por exemplo, a colonização prejudicou alguns países de Latinoamérica. E, às vezes, a pessoa tem que voltar de novo para os países nos quais ela prejudicou diretamente. Então, também existe, é uma hipótese também de por que a pessoa entra no meio internacional. Mas cada caso é um caso, ou seja, tem que analisar cada caso para entender exatamente por que a pessoa está inserida no meio internacional. Mas, com certeza, existe uma responsabilidade da consciência com aquele país no qual está realizando essa ajuda. Lembrando que a pessoa não precisa se mudar de país para fazer esse trabalho internacional. Às vezes, com um público-alvo, uma cultura, às vezes cultura indígena, ou certas, por exemplo, certos grupos, às vezes refugiados, grupos de ciganos, entende? Certas etnias, culturas. Que mais? Uma das coisas que eu queria comentar aqui, né, que a Maxiproex Internacional tem várias etapas. Então, a psicologia e a antropologia, a sociologia estudam sobre o processo migratório, né, porque a pessoa muda de um país a outro. E estabelece uma série de etapas que, para uma pessoa que tem PROEX, são bem parecidas, só que eu formulei as etapas considerando o caso do intermissivista, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar o slide. Então, estão aqui as etapas. Então, as etapas da Maxiproex Internacional, né, em função das minhas pesquisas, são identificação da Maxiproex Internacional. O primeiro caso é essa. Eu tenho dentro da minha cláusula de PROEX a Maxiproex Internacional, essa faz parte de mim, não? Segundo, momento de mega decisão, eu vou participar, ou seja, eu vou me mudar de país, vou assumir a Maxiproex Internacional ou não? Porque isso às vezes acontece, né? A pessoa às vezes fica, pode ficar um pouco avaliando se realmente é isso que ela quer fazer ou não. Mudança maxiproexológica internacional, que é a terceira etapa. A pessoa se muda de país, então a organização de todo o necessário para se mudar de país. Para diplomacia e vínculos com o novo país, seria a quarta etapa, que seria a parte mais do visto, a parte mais realmente dos vínculos que estabelece com o novo país. Como ela entra no país, em que circunstâncias, às vezes pode ser através do que se casa com alguém, ou às vezes consegue um trabalho, ou às vezes por causa da família, a família se muda e ela também vai junto. Quinta etapa seria a adaptação sociocultural e holopensênica, que seria o momento ou a etapa na qual a pessoa precisa se adaptar ao novo país. E existe essa necessidade de adaptação, né? E a sexta seria engajamento na Maxiproex grupal e reorganização extrafísica, que é quando a pessoa começa a atuar de um modo mais abrangente. Bom, para identificar a Maxiproex Internacional, o primeiro, temos aqui uma pergunta, tá? Para realizar a mudança de país, quais seriam os principais cuidados e preocupações em relação ao grupo karma, pais, irmãos? Perfeito. Então, quando você sai de teu país, né, para ir a um novo país,
primeiro que você precisa fazer é fechar o que você tem no teu país de origem para abrir uma nova vida no país de origem. Então, eu sempre falo que realmente, assim, é como se você começasse a nascer de novo. É como se uma nova resoma. Às vezes, para mim, é como se fossem duas vidas, porque parece, porque você começa de novo com tudo. Começa. Eu comecei a estudar de novo, comecei o trabalho, tive que procurar um trabalho, mas assim, o trabalho foi talvez uma continuidade do trabalho que fazia lá na Espanha. Mas você começa amigos, todo é novo desde o início. Então, realmente, você começa uma nova vida, a casa, todo você precisa, a língua, os costumes, a cozinha, né? Tudo tem que ser adaptado. E para você ir para um outro país, você precisa, primeiro, realmente preparar o ambiente para você sair para um outro país. E o que você faz? Faz um fechamento de toda a tua vida lá. Eu, quando estava na Espanha e decidi me mudar para Foz do Iguaçu, eu tive que fechar desde primeiro o trabalho, preparar as pessoas para você falar que você vai sair. Eu voluntariava, eu tive que deixar, procurar um substituto para a minha função. Em relação à parte financeira também, você tem que fechar toda a parte financeira que você tem aí, de contas bancárias, todo. E a parte mais importante é a parte do Grupo Karma, a família, preparar a família. Então, aqui tem uma pergunta, por exemplo, diz, no caso, se é importante a pessoa ter uma certeza íntima de que fechou um ciclo para não correr o risco de haver um desvio proexológico correto? Exato. Então, então você precisa preparar bem todo, fechar todo e saber que você realmente está livre para sair de teu país. Porque muitas vezes a pessoa quer fugir do país, entende? Como ela quer, quero ter uma nova experiência no novo país, vai ser muito legal, eu quero, realmente minha promessa está aí, mas às vezes está deixando pendências no outro país. Quando você decide se mudar de país, você precisa realmente deixar todo bem calçado. Ou seja, saber, por exemplo, se você tem família, teus pais, irmãos, realmente você, amigos, todo. Por exemplo, pergunta, tem alguém que depende de você? E como vai ficar a pessoa se você vai embora? Qual vai ser a incidência? Qual será o impacto que vai ter a tua saída do país de origem para o de destino? Porque às vezes a pressa não ajuda. Você precisa, claro, não precisa, postergar a situação é ruim, mas também se precipitar também é bastante negativo. Por quê? Porque às vezes você não calça bem as coisas e já vi casos que a pessoa volta. A pessoa não se preparou financeiramente, às vezes a pessoa deixou algum familiar numa situação não muito boa e teve que voltar para ajudá-la. É bom não ter pressa. Assim, eu sempre falo, de 6 meses a um ano. Eu me planejei de um ano para outro, porque eu acho que é importante você preparar as pessoas que estão a tu redor, todos os contextos, porque você precisa fechar muita coisa. Então, e precisa também se preparar financeiramente, porque você não sabe o que vai acontecer no país de destino. Você pode ter um trabalho, às vezes pode demorar 6 meses ou 3 meses em encontrar o trabalho, ou um ano, por exemplo, eu demorei muito para encontrar trabalho, ou seja, foi uma coisa muito difícil, sendo que, por exemplo, o visto é uma das coisas que a pessoa tem que levar em consideração. Por exemplo, se a pessoa entra com um visto de estudante, ela tem que saber que ela somente pode trabalhar como estagiária, com práticas, não pode trabalhar ou seja, não pode ser contratada em um trabalho. Se ela faz estágio, ela vai receber um salário menor. Não tem tantos benefícios como um empregado comum.
Então, são várias coisas que a pessoa tem que ponderar bem para evitar que tenha que voltar a seu país por falta de preparação. Então, nós aqui em Foz, temos como uns 500, se eu não me engano, tá? Uns 500, 600 voluntários e pessoas aqui do Brasil mesmo, que elas se mudam aqui a Foz, às vezes elas têm que voltar aqui do lado, né, a Curitiba, porque às vezes elas não se prepararam bem. Então, imaginem uma preparação internacional, a pessoa tem que estar bem preparada para ir de um país a outro. Que mais eu posso comentar? Porque estava falando que a primeira etapa é a identificação da Maxiproex internacional, certo? A segunda etapa é quando o momento de uma decisão. A pessoa decide se mudar de país, sim ou não. Então, é um momento de deliberação, a pessoa precisa, né, entender quais serão as consequências, os riscos, porque o grupo não pode decidir por ela, tem que ser ela mesma, porque se ela se equivoca, que seja ela, não os outros. Se ela vai sofrer as consequências disso, que pelo menos saiba que pela sua responsabilidade, não pelo grupo, enfim. Então, tem que avaliar bem, de uma forma bem crítica, né, a Proex no estrangeiro, porque no início não é nada fácil. Passa por momentos bem difíceis, que eu vou falar agora na parte de adaptação, né? Então, quando ela já decide realmente que sua cláusula, né, tem a ver com a parte internacional, ela começa a se organizar e, como estava falando, né, ela fecha todo, né, e todo no seu país de origem para o país de destino, e ela firma um contrato, é um compromisso com a equipe extrafísico também, né? Aí começa a ver o assunto de com que visto vai entrar, se vai ser visto de estudante, visto de trabalho, se às vezes vai ser um visto de casamento, né? Dependendo, né? Por exemplo, se a pessoa aplica a técnica da Invexis, não vai ser possível, porque isso seria uma amarra, né? Intrafísica. Então, vai ter que ver outras opções. Então, dependendo da consciência, dos seus valores, que vai escolher um ou outro visto. E isso vai ter uma implicação dentro da Proex. Quanto mais livre esteja, por exemplo, quanto antes ao estrangeiro alcance a permanência, mais fácil vai ser realizar as tarefas proexológicas, porque enquanto você tem vistos temporários, não existe estabilidade. Então, a pessoa vai, em geral, ter mais dificuldades. Depois passa para a fase de adaptação. A pessoa precisa se adaptar a uma nova cultura. Então, essa fase de adaptação, no início, é todo de bom, né? Então, existe a fase da euforia, a lua de mel, né? A pessoa, se fala na sociologia que quando a pessoa chega em outro país, é como se estivesse numa lua de mel, né? Do casamento. Então, todo é bom, todo é novo, todo é diferente. Então, são 6 meses de primeiro, nós chamamos de primavera energética. Sim, a pessoa está energeticamente muito energizada, né? Energeticamente muito forte. Depois, passamos para um momento não tão legal, né? Que é o choque cultural, que é essa fase de rejeição. A pessoa começa a reclamar das coisas que ela não gosta do país e que ela não consegue se adaptar, que ela tem dificuldade. Então, esse choque cultural é bem comum de acontecer. E dura um tempo, pode durar 1, 2 anos, dependendo da pessoa, 3 anos, enfim. E depois, como a pessoa supera esse choque cultural? Quando começa a reciclar, quando começa a abrir mão das posturas que ela tem, de posturas mais, talvez, até antagônicas a coisas novas que ela não está acostumada. Porque, por exemplo, em todos os países tem coisas boas e coisas ruins. Então, sempre é bom, assim, você escolhe um país, você vai ter que acolher esse país, tanto no que tem bom como no que tem ruim. Então, por exemplo, o Brasil tem coisas muito boas em relação, por exemplo, os brasileiros são bem abertos, são flexíveis, mas tem um pouco de desorganização.
E aí isso, por exemplo, chocava com a minha cultura espanhola, que as pessoas são mais organizadas, em certos momentos um pouco mais disciplinadas, né? E isso, pontuais, né? E isso sí que faz certo choque, né? E aí, com a Refin, você começa a entrar em uma fase de ajuste. Que é isso da Refin? Quando você começa a reciclar, realmente você começa a aceitar o país onde você está, acolhendo, assimilando o melhor daquele país, você usando também as coisas melhores do teu país de origem, né? E se ajustando ao país da melhor forma possível. Então, às vezes, isso faz parte de uma reciclagem, porque às vezes a pessoa reclama muito, porque o clima, eu não consigo me adaptar, porque aqui tudo não funciona bem, a parte, assim, a parte burocrática é muito negativa, realmente é, mas essa aceitação, esse começar a entender a situação, compreender, se adaptar, isso é necessário, porque você vai ter que conviver com isso. Então, precisa primeiro aceitar, acolher e ajudar, né, nesse processo, não reclamar, né, porque as reclamações não servem para nada, só para empeorar o problema. Então, essa fase de ajuste, se ajustar ao país onde você está, na cidade onde você está, ao local onde você está, porque é diferente morar em Foz que morar em São Paulo, né, dentro do Brasil. Então, se adaptar bem a essa cultura e que a pessoa se integre, comece a asimilar a cultura e integrarse con ella. Ya no se sentir, por ejemplo, no se sentir español ni necesariamente brasileiro, se sentir cidadão do mundo, né? Nesse sentido que você já não é mais espanhol, por exemplo, eu já não sou mais espanhol, mas também não sou brasileira, então ter essa integração, né? Vivir entre, crear tu propia identidad, ¿no? Adaptándote ao país onde você está, né? Para depois chegar à fase de domínio, que seria a última fase. Nós falamos da fase da lua de mel, né? Que é a fase onde você está mais com euforia, né? Com euforia intrafísica. Depois a fase do choque cultural, a segunda. A terceira fase do ajuste, né? Onde você faz as reciclagens necessárias para você se adaptar ao país. E depois na fase de encalhamento, na maxi proexis grupal, onde você já começa a dominar o país onde você está, domina a cultura, domina o idioma, conhece já todo como funciona e de alguma forma pues, a coisa vai funcionando melhor. E quanto dura essa período de adaptação? Pues, quanto mais universalista a pessoa seja, mais fácil essa adaptação. Quanto mais adaptabilidade cultural, mais fácil a pessoa tem a capacidade de adaptar-se a diferentes ambientes, né? Diferentes do próprio. Então, isso, com o tempo, desenvolve na consciência certa plasticidade evolutiva. Que significa isso? Que a consciência, independente de onde ela vai nascer, ela vai se adaptar bem ao país, porque ela consegue se adaptar aos ambientes de uma forma mais tranquila. Não é um problema a cultura para a consciência. Então, ela começa a sobrepairar a noção de diferentes culturas. Então, é uma coisa muito interessante dentro da Maxi Proex Internacional. Que mais? Uma coisa muito interessante, né? Que o temperamento não muda quando você se muda de país. O temperamento é o mesmo. Realmente, a consciência não muda. O que acontece muito é que existe quando você entra em um Holopensene diferente do próprio, porque o Holopensene, por exemplo, cultural da Espanha é diferente do Brasil, né? Por suas características de país, como estava falando, da parte da flexibilidade, da parte da organização. Então, quando você entra em um outro Holopensene, pode ser que teu temperamento se veja um tanto modificado. Às vezes, por exemplo, você pode ser menos extrovertida,
ou pode ficar mais instável num país que em outro. Isso vai depender de quê? Às vezes do pensene daquele país, mas também depende do holokarma da nação e da relação que você tem com essa nação em outras vidas. Então, às vezes, se teu holokarma é mais positivo ou negativo com aquela nação, aí isso faz com que teu temperamento ele se veja um pouco afetado. Isso sim podemos falar. No entanto, o temperamento fica de uma forma, ele é difícil de mudar. E como se muda o temperamento? Realmente para melhor, né? Claro, através, que isso é o que nos interessa na Proexis, através das reciclagens intraconscienciais. Então, a consciência precisa estar predisposta para realizar essas reciclagens, porque realmente os problemas são os mesmos em um país ou em outro. E isso, experimentem, né? Tenham suas próprias experiências, mas no meu caso, eu fiz uma pesquisa das minhas áreas da vida, na Espanha e aqui, em relação à parte afetiva, à parte profissional, à parte de estudos, e as coisas, e a parte inclusive de amistades, relacionamentos afetivos sexuais, e você fala, mas não é possível. De novo as mesmas coisas. Como assim? Então, isso acontece muito, às vezes os mesmos erros do passado, às vezes os mesmos acertos, as mesmas afinidades, as mesmas coisas, as mesmas coisas que você recebe positivas. Então, por isso, a consciência é a mesma em um local ou outro. Ou seja, ela precisa se conhecer bem e, por isso, mudar-se de país é uma estratégia evolutiva muito interessante, porque a pessoa ela vai começar a se enxergar e ver como ela atua igual, com consciências diferentes, né, do grupo evolutivo, e ela termina se manifestando da mesma forma. Então, isso vai ajudar ela a entender como ela funciona e como ajudar, né, para começar a realizar as reciclagens mais sérias. Quando a pessoa está assentada no país, depois de 3, 4 anos, em geral, a pessoa precisa passar por 3, 4, 5 anos, né? A pessoa até se estabilizar bem. E para a pessoa entrar bem no trabalho da Maxi Proex, precisa passar ainda mais anos. E a partir de aí que ela vai começar a entrar vai começar a mexer nas reciclagens mais sérias, né? Para começar a realizar ¿Por que vai mexer nas reciclagens mais sérias? Para se qualificar para uma assistência maior, certo? E, bom, essas reciclagens vão ser necessárias para realizar a PROEX, que é a razão pela qual a pessoa se mudou de país. Então, a razão era realizar a PROEX. Aí, como foi um investimento maior que ela fez, né, depois de 3 anos de adaptação, 5 anos para começar a se engajar dentro do processo da Maxi Proex grupal, né, aí o estrangeiro, né, vai valorizar a Proex por cima de todo, uma postura autoimperdoadora frente aos erros. Então, muitas vezes se podem estabelecer cláusulas ou condutas cosmoéticas que auxiliem a pessoa a se sustentar no país, lembrando o megafoco pelo qual se mudou de país. Então, às vezes, são certas, a pessoa pode ter certos pilares pessoais que ajudem para ela se sustentar no país de forma alossomática, né? E continuar no processo para não ter que voltar em algum momento, né? Para evitar essa voltar ao país por causa da falta de um engajamento maior. Que mais? E aí, depois da pessoa se adaptar, né, começar a trabalhar na PROEX, começar a colocar suas condutas cosmoéticas para trabalhar dentro do trabalho do grupo, ela começa a assumir maiores responsabilidades como mini peça dentro da REURBEX, da reorganização extrafísica. Através do quê? Através, assim, do resgate intra-extrafísico, especialmente ao público-alvo de assistência. Então, vai começar a fazer esse resgate mais sério de consciência e consciências, né?
que precisam ser assistidas e realmente são um público-alvo de assistência, certo? Então, bom, estas são as etapas que, de uma forma rápida, né, eu comentei, e agora gostaria de passar para as conclusões. Então, quais são as conclusões de tudo que eu falei hoje? Bom, que, primeiro, a identificação do público-alvo assistencial facilita a pessoa assumir a MaxiProEx internacional. Então, às vezes, identificar aquele público-alvo de assistência, inclusive o país no qual ela precisa realizar essa assistência, ajuda muito para a pessoa começar a assumir ou atuar no meio internacional. Por quê? Porque ela já tem um foco de atuação. Então, ela já não fica tão dispersa. Ela tem um público-alvo no qual ela vai se concentrar. Essa identificação se pode fazer de várias formas, mas, em geral, através do parapsiquismo que vai começando, você começa a entender essa conexão com o teu público-alvo. Que mais? O compromisso com a MaxiProEx grupal é gradativo. Então, o indivíduo, conforme entra, né, no novo ambiente internacional, tanto físico como extrafísico, né, porque ela vai trabalhar fisicamente no local, mas também ela pode estar conectada extrafisicamente com o seu público-alvo, que está em outro país diferente do qual ela mora. Aí ela vai começar gradativamente, né, a ter maior compreensão com a autoproex, para compreender melhor como está funcionando, qual é a sua proex, qual é a proex do grupo, né, e como interatuam e como se pode trabalhar melhor para a reorganização extrafísica. Uma outra conclusão mais é a Equipex. A Equipex extrafísica, que está presente durante todo o processo, ela investiu muito na gente, né? Então, recompensar com resultados interassistenciais é uma das coisas mais importantes que a consciência tem como responsabilidade. E, por último, a MaxiProEx internacional, né, é uma oportunidade evolutiva para recompor o passado e reciclar certos comportamentos obsoletos que nós estamos manifestando. Então, ao fim e ao cabo, né, no final das contas, nós estamos recompondo aquele passado que nós estamos com uma dívida, né? Nós somos deudores e precisamos retribuir e recompor o passado daquele grupo ou daquele país. Então, bom, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, estamos já no final da nossa conferência. Muito obrigada por ter participado hoje aqui com a gente. Próxima semana teremos mais conferências, né? E os aguardamos aqui. E só queria falar sozinho, vamos mais rápido, e em grupo vamos mais longe. Então, se anime a participar. Obrigada, pessoal, por ter participado. Um prazer ter aqui com vocês, estar aqui hoje. Um abraço. Tchau, tchau.